Olá, bom dia, que bom que estamos juntos em mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Neste domingo, dia do Senhor, mas também dia de estar em casa com a família, de ter um encontro com a Eucaristia através da Santa Missa e de se deixar ser orientado pelas Sagradas Escrituras. Hoje, por exemplo, a liturgia, através da segunda leitura, nos orienta do quanto que o mundo está necessitando do nosso testemunho de vida, muito mais do que com as palavras, mas sim com as ações. Por isso eu convido você a meditar comigo esta leitura. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no programa de hoje você vai acompanhar o testemunho de conversão da família de Wislan e Marina. Tem também uma matéria especial sobre os 40 anos de ordenação episcopal de Dom Celso José, nosso bispo emérito. Você não pode perder, porque tudo isso e muito mais você confere agora aqui no programa Em Tuas Mãos. E nós estamos agora no Seminário Sagrado Coração de Jesus, na zona sul de Teresina, para tratar de um assunto muito interessante. Na última Assembleia dos Bispos do Brasil, a 56ª edição, os bispos estavam discutindo sobre a formação do clero, a importância dessa formação do clero. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora nesta entrevista. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o padre Ayrton Marcos, ele que é reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus e vai explicar um pouco mais para nós de todo esse processo formativo dos nossos padres. Bom dia, padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela chance e novamente pelo espaço. Bom, para iniciar, eu quero justamente que o senhor comente aos nossos telespectadores justamente como que acontece todo esse processo de formação do clero. Nós costumamos dizer que a formação do clero começa na família. É a primeira escola, o primeiro espaço de catequese e também dizemos o primeiro seminário. Mas depois, no ingresso e no discernimento já dentro do seminário, nós vivemos basicamente dentro de três etapas. A etapa introdutória, que nós chamamos de propedêutico, o primeiro ano para a convivência, para o reforço no estudo, também no conhecimento da doutrina e da fé. 3 anos seguintes, onde eles fazem e cursam filosofia, e também intensificam a convivência, a aprendizagem, o trabalho pastoral e a espiritualidade. Seguidos depois de mais 4 anos, dentro do tempo da teologia, onde já há um aprofundamento maior naquela que nós chamamos a nossa área específica, o conhecimento bíblico, também o conhecimento pastoral, todo o dinamismo que a igreja tem e, consequentemente, ali também se faz a confirmação da vocação e a conclusão desse processo inicial que nós chamamos processo sistemático da formação ao sacerdócio. Mesmo depois de ordenado, nós dizemos que também há uma formação. O clero se submete
em momentos de encontros, de reciclagem, de atualização, ao que nós chamamos de formação permanente. Na verdade, é uma consciência para todos nós aprendemos até o final da nossa vida. Então, a aprendizagem, a formação vai também ao longo de toda a vida do vocacionado e do padre. Padre, e os jovens, eles estão descobrindo essa vocação mais cedo? Essa é uma realidade. Os jovens, eles estão dentro de um esquema e também de um sistema, digamos, social, que dentro da sua juventude tem que escolher e pensar um pouco o seu futuro. O que fazer, o que vão fazer da própria vida. E a escolha vocacional pelo sacerdócio também aparece dentro desse espaço da juventude. Também é na juventude que o jovem escolhe seguir a Cristo no serviço à Igreja através do sacerdócio. Há um tempo atrás, essa escolha ou esse processo se iniciava bem mais cedo, inclusive pela questão dos estudos. Ainda é bem jovem aquele que decide ingressar no seminário e iniciar esse processo. Mas também digo, e nós confirmamos na Igreja, que também aquelas que chamamos vocações adultas, de jovens que já cursaram algum curso superior, já trabalharam, já têm uma idade mais avançada, também estão tomando essa decisão ou retomando esse desejo que certamente passa pelo coração de muitos, embora a oportunidade às vezes não está de acordo com o desejo, nem todas as portas se abrem ao seu tempo determinado, mas como nós sabemos, para Deus não há porta fechada, mesmo adiante, nos nossos seminários já acontece, alguns adultos também estão tomando o processo de formação e ingressando nos nossos seminários. E a nossa arquidiocese tem um trabalho de formação antes mesmo desses jovens entrarem no seminário. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de todo esse trabalho realizado pela Pastoral Vocacional e como que os jovens que estão nos assistindo nesse exato momento podem chegar até a igreja e demonstrar o seu desejo de seguir a vocação sacerdotal. Esse desejo e esse despertar vocacional, ele é muito influenciado pela nossa vivência da espiritualidade e da pastoral. Muitas pessoas ou jovens tomam decisão a partir do seu envolvimento na paróquia, em algum organismo, em algum movimento, e dentro da sua comunidade paroquial vai sentindo esse desejo ou tomando essa consciência de que pode servir à igreja e entende isso como um chamado de Deus, e Deus, claro, faz o chamado de acordo com as suas próprias vontades, e Deus chama do jeito que Ele quiser, a quem Ele bem desejar. O certo é que Deus sempre chama e não tem se cansado de fazer isso. Para alguém iniciar uma orientação ou até mesmo algum aconselhamento, o padre da própria paróquia é a primeira pessoa indicada. Ele saberia ouvir, orientar, partilhar já um pouco da própria experiência, aclarar um pouco as ideias do jovem ou do vocacionado e depois disso encaminhar o jovem para alguns encontros que são promovidos pelo Serviço de Animação Vocacional aqui na Arquidiocese, ou como nós também chamamos, a Pastoral Vocacional, onde já se encontram ali alguns jovens com o mesmo desejo e já vão recebendo orientações mais objetivas, até mesmo para ajudá-lo a discernir se essa descoberta realmente é o caminho que Deus deseja para ele. Nós sabemos que, além da teologia e da filosofia, esses jovens seminaristas são também inseridos na dimensão pastoral. Eu queria que o senhor falasse justamente de que forma isso contribui na formação desses futuros padres. O entendimento que nós temos a respeito da pastoral dos seminaristas é que é lá na paróquia, na comunidade, na pastoral, o lugar onde ele vai colocar a serviço aquilo que ele aprendeu nos estudos, colocar em prática também, ou ter chance de levar para a vida a sua prática de oração, e além disso, o bom convívio. O que ele aprendeu de convivência, de boas relações, de comunicação, também vai colocar em prática na pastoral. É uma saída que esses jovens fazem do seminário, mas uma experiência muito bonita de missão. Estão saindo da casa
mas não estão saindo da igreja e nem do seu processo de formação. A pastoral também é um momento muito formativo e, como muitos de nós relatamos, também um momento de renovar esse desejo do seguimento e do serviço, o seguimento a Jesus e do serviço sacerdotal. Muitas vocações são confirmadas e revigoradas durante a ação pastoral. Nem sempre, dentro de certos esquemas ou até mesmo de certas estruturas, nós conseguimos reanimar um jovem ou, às vezes, uma vocação. Mas uma experiência, uma passagem por uma paróquia, um período de missão em determinado lugar, isso renova, isso ajuda e tem ajudado e renovado muitos desejos e muitas respostas desses jovens no caminho e no processo de vocação. É o que nós sabemos, que o seminário é o lugar ideal para a formação, mas essa formação não acontece somente dentro do seminário, do lado de fora também, com a família, com a paróquia de origem e especialmente também nesses finais de semana e nos períodos de estágio pastoral, onde eles vão ao encontro de tantas pessoas e de tantas comunidades. Padre Ayrton, muito obrigada pela sua solicitude diante do programa Em Tuas Mãos. O senhor sempre está atendendo os nossos pedidos. E vocação é sempre um tema muito relevante para todos nós, a vocação sacerdotal, em que a igreja chama cada vez mais e toca cada vez mais, de acordo com a vontade de Deus, o coração de tantos jovens sedentos por essa vocação e também desejosos de viver a graça de Deus segundo o sacerdócio. Padre Ayrton, muito obrigada mais uma vez e a gente aguarda o senhor em outras oportunidades aqui no programa Em Tuas Mãos. Se Deus quiser, e com muito prazer, já temos uma amizade positiva, o seminário é muito amigo do programa, também se sente em tuas mãos, quando também pede e confia a você que nos acompanha a oração pelas vocações e pelos seminaristas. Rezando pelas vocações e pelos seminaristas, nós vamos ver a igreja cada vez mais vocacionada e cada vez mais jovem. E agora nós vamos falar de uma outra vocação, a vocação matrimonial, acompanhando então o testemunho de Wislan e Marina. Um chamado à conversão. Essa é a história da nossa família de hoje. Wislan e Marina se conheceram em um show de rock, mas isso não preenchia os seus corações. Em meio ao barulho do mundo, um convite especial. Foi em uma viagem que um casal amigo os convidou para participarem de uma missa na paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro de Seu 2. De lá para cá, um amor incondicional a Deus e à igreja. Nessa viagem as meninas era Dayana, Rafael, Jéssica e Deine. Dayana e Jéssica estavam rezando o texto, né? Elas toda tarde rezavam o texto todo. E eu lá, né, tipo de fora, tinha acabado de conhecer elas e estava meio assim, vem cá, gente, vocês nunca vão convidar a gente para ir na igreja com vocês, alguma coisa assim. Não sei porque eu falei, mas enfim, me senti à vontade para falar e falei isso. E elas, pois quando sair daqui a gente vai para a igreja, quando chegar em Teresina. Pois tá bom, pois vamos. A partir dali a gente teve essa transformação da nossa vida de ideias que vinham surgindo assim, sabe, desejo do coração mesmo, que a gente não conseguia mais explicar, a gente só não conseguia mais ser os mesmos. O padre Rivaldo Muniz, pároco de Santa Terezinha, foi um grande instrumento de Deus na vida do casal. A orientação espiritual do sacerdote foi um passo transformador para que Wislan e Marina pudessem ter um engajamento pastoral. Ele tem um jeito totalmente especial que eu acho que é o que cativa a gente. Eu costumo chamar ele de pai mesmo, né? Porque para mim ele não é só um padre, ele é responsável pela minha vida espiritual inteira. Ele me conduz, a minha, a minha esposa, a nossa filha. E aí, ele com aquele jeito bruto de ser, de passar o sermão na missa e tudo, mas você percebe o amor por trás disso tudo, sabe? E acho que isso cativou a gente. Acho que Santa Terezinha está ali guiando ele para que cada vez mais ele consiga converter pessoas. E aí ele consiga converter a gente, graças a Deus.
O Islã e Marina, depois do namoro, resolveram morar juntos, sem contrair o sacramento do matrimônio. Com o tempo, Deus foi apresentando aos seus corações o quanto era importante tal sacramento em suas vidas. Junto com o matrimônio, tem também um sacramento que para a gente foi muito especial, que foi o sacramento da reconciliação. Antes de contrair o matrimônio, nós somos convidados a nos confessar. E naquele momento da confissão, foi um momento de muita alegria, assim, porque a gente sentiu Deus nos perdoando. E não só o perdão pelo perdão, mas perdão como uma graça. Como uma graça de trazer de volta, de dar condições para que você não venha cair novamente, no pecado. E o matrimônio é a bênção, é o alicerce, é a nossa rocha firme, em que nós nos sustentamos, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, a gente sabe que Deus está ali com a gente. Depois do casamento, a chegada de uma bênção de Deus, Ana Maria. A pequena, com apenas 3 meses, já vivencia o amor de Deus através dos pais, desde os detalhes da decoração do seu quarto. Hoje, os pais carregam no peito o desejo de que a filha cresça segundo o coração de Deus. Sei que eu não posso dizer, minha filha, não vá por tal lugar, você vai se ferir, você vai se perder. Eu vejo a necessidade de aconselhar ela de uma forma que eu não fui aconselhada. Eu sei que meus pais fizeram o melhor por mim, sempre, sempre, sempre. Mas a caminhada de fé faltou, sabe? Eu não tive pais inseridos na igreja. E é o que eu quero para Ana Maria. Eu quero que desde pequena ela cresça sabendo que mais importante que eu, mais importante que o pai dela, é Deus, que ela tem que amar Deus acima de tudo, que ela tem que seguir os mandamentos, que a mãe igreja está aqui para nos aconselhar, então ela tem que estar sempre ali, sabe? Para mim é mais importante que a Ana Maria esteja na igreja, que ela consiga ter uma vida espiritual bem consolidada, do que é que ela tenha um bom emprego, tudo. Eu quero que ela seja realizada espiritualmente, eu quero que ela cresça na fé, eu quero criar uma filha para Deus. Além da pastoral familiar, o Islã e Marina também colocam os seus dons à disposição da comunidade católica Shalom. Lá eles atuam no Ministério para as Famílias e são formadores sobre o método Billings. O método Billings, que é um método científico, ele foi acolhido pela igreja, na época o Papa Paulo VI, que está sendo beatificado, santificado esse ano, escreveu uma encíclica profética, Humanae Vitae, onde ele aconselha os casais a não utilizarem métodos artificiais e dá uma série de motivos para isso, que hoje estão acontecendo: a degradação das famílias, o sexo ser utilizado somente para prazer, a gente se distanciar do caráter essencial que é o ato conjugal de união e de procriação, e que as pílulas e métodos artificiais causam toda uma série de consequências ruins, E o método Billings veio como essa resposta também científica, mas que respeita a natureza da biológica da mulher, a natureza que Deus escreveu nos nossos corpos, E logo após a exibição dessa matéria, o Islã e Marina já precisam estar presentes nesta missão. É que hoje tem formação promovida pelo Shalom sobre planejamento natural familiar no Centro Pastoral Paulo VI. Esse evento ele veio para formar instrutores, que são casais que acompanham outros casais na execução do método, e veio também para formar divulgadores, Você que tem a curiosidade de entender o que é o método Billings, o que é esse planejamento natural da família, sem o uso de preservativos, de anticoncepcionais ou de métodos artificiais, você é convidado a estar participando desse evento, que vai contar com a presença de Lucim e Lupércio, que são o casal consagrado da comunidade Shalom,
e que já tem uma vasta experiência nesse tema, né, do planejamento natal para a família e método Billings. E vocês vão ter a oportunidade de estar partilhando esse conhecimento e se aprofundando mais no que a nossa Santa Mãe Igreja nos pede. E o desejo é que essa família cresça e multiplique a vontade de Deus na vida de tantas outras famílias, que às vezes precisam apenas de uma palavra, uma acolhida, um direcionamento. E isso é o acalento das mãos de Deus para a sociedade de hoje, assim como essa imagem da Marina com a Ana Maria. Foi muito bom ter visitado a casa do Islan e da Marina e ter conhecido um pouco mais dessa história. Mas olha, gente, não só o testemunho de Islan e Marina, mas também de tantos outros casais, tantas outras famílias que já passaram aqui no Em Tuas Mãos, você encontra no nosso canal do YouTube. Por isso, acesse a nossa página, se inscreva, divulgue esse conteúdo para os amigos, para toda a família, porque vale a pena difundir todo esse testemunho, toda essa palavra de Deus a tantas pessoas. Em tuas mãos. E olha, nesta próxima terça-feira, Dom Celso José, nosso bispo emérito, celebra 40 anos de bispo. Desses 40 anos, 7 anos foram dedicados à Arquidiocese de Teresina. O bispo emérito é uma bênção na igreja. A nossa arquidiocese tem 2 arcebispos eméritos, portanto, 2 bênçãos. Uma delas é Dom Celso José Pinto da Silva, verdadeiro missionário de Deus, fiel servo e anunciador da palavra. Um carioca que escolheu Teresina para morar e servir. Foi ordenado padre em Roma. E o seu lema é para servir. Aliás, não poderia ser diferente. Nomeado pelo Papa João Paulo II, tomou posse como 5º arcebispo de Teresina. Seu episcopado se deu de 2001 a 2008. 8 anos de uma caminhada de serviços prestados, de amor profundo à igreja, sendo sempre espelho da simplicidade. Padre Gilberto Freitas foi vigário-geral durante a missão de Dom Celso como arcebispo de Teresina e relata que conviver com ele foi um aprendizado que teve a marca da fidelidade aos ensinamentos da igreja. Dom Celso, quando presidia a liturgia da igreja, ele sempre primava pela simplicidade. Santidade e simplicidade. E, nesse sentido aí, a fidelidade às coisas, os ensinamentos da igreja na liturgia. Mas ele fazia de uma maneira tão leve, tão evolutiva e simples, que nem o padre que concelebrava com ele, nem a equipe de liturgia, nem o povo percebia nada de difícil. Se tornava tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Padre Gilberto descreve como um homem alegre, um pastor acolhedor que sempre demonstrou seriedade ao cuidar das coisas de Deus. Outra coisa que ele nos passava de maneira assim, muito objetiva e determinada era a ousadia apostólica, de sempre citando e procurando vivenciar o Vaticano II, em ser fiel ao ensinamento da Igreja. Com experiências de outras regiões onde trabalhara, Dom Celso primou pelo diálogo. Através de reuniões e explanações para a comunidade, ele idealizou e realizou importantes momentos em nossa arquidiocese, como a Festa da Mãe de Deus. Na sua 10ª edição, ele demonstrou felicidade por participar deste momento importante do calendário da Arquidiocese. Eu acho que nesse 10º aniversário, a gente sempre a grande alegria da adesão do povo a esse convite de festejar a Mãe de Deus.
demonstrando assim a sua devoção. É muito importante nós notarmos o crescimento contínuo daqueles que vêm participar dessa manifestação. Portanto, é um dia de muita alegria essa celebração. Um homem alegre por vivenciar a nossa igreja, mas também sábio ao compartilhar os ensinamentos adquiridos, principalmente no zelo em construir comunidades fiéis à obra do Pai. Em seu episcopado foram criadas 8 foranias. Outro importante fruto desse período foi a criação da Comissão de Fé e Política. As visitas pastorais também compõem as boas lembranças do seu bispado. Nessa caminhada, 4 novas áreas pastorais foram instaladas. No período em que esteve à frente da arquidiocese, muitas vocações foram despertadas, como a do padre Fábio Fernandes. Ele não esquece o que ouviu de Dom Celso no dia de sua ordenação e garante, são ensinamentos para uma vida inteira. Para mim é até uma honra e uma alegria falar de alguém que é Dom Celso, que como as demais pessoas são únicas, mas ele, de modo especial, tem suas particularidades que o fazem extremamente precioso. Dos 40 anos de episcopado, os 40 anos que ele é bispo, 35 eu convivo com ele. Então já há 35 anos que eu convivo com esse homem que é extremamente humano, extremamente eclesial e na sua sobriedade extremamente apaixonado por Nosso Senhor, pela igreja e pelo povo. Nesses 35 anos eu não recebi apenas a dimensão eclesial, cristã, também existencial. Se hoje eu estou num processo no qual eu procuro ser uma pessoa melhor, eu devo muito a Dom Celso, pelo seu testemunho, pelos seus conselhos, por sua sabedoria que vai exalando em diversos momentos. Ele um dia me disse, quando da minha ordenação presbiteral aqui em Teresina, misteriosos são os desígnios de Deus que te fizeram sair de Candeias, que era a minha paróquia na Bahia, e vir para Teresina. De modo que se hoje eu sou apaixonado por Teresina e pelo Piauí, eu devo muito ao testemunho dele. Dom Celso tem mesmo um olhar voltado para as várias dimensões da igreja, de uma sabedoria ímpar. Chega aos 40 anos de ordenação episcopal com uma inteligência brilhante. Ele sempre esteve preocupado com todas as questões da arquidiocese e foi capaz de unificar as paróquias, mostrando que com estudo e dedicação, qualquer problema pode ser resolvido. De uma sabedoria muito pontual, um homem sábio, que sabia passar aquele ensinamento no momento certo e no conteúdo certo. Também depois uma coisa que ficou no seu legado, tanto naquele tempo como para nós, padre e povo de Deus, a misericórdia. Um homem da misericórdia, a simplicidade na vivência da misericórdia, sempre lembrando e acolhendo o excluído. E que bom que Dom Celso optou por permanecer entre nós. Hoje, como bispo emérito, reside na Casa do Clero. Próximo dia 1º de maio, uma importante celebração vai marcar os 40 anos de ordenação episcopal. O momento será na Paróquia de Cristo Rei. O lema episcopal para servir, ele deve expressar o propósito daquele que vai ser ordenado, na verdade, né? E o nome para servir é importante porque designa também uma atitude fundamental de Cristo, né? Ele veio para servir, né? Veio para servir e essa disposição de serviço, né? Marca toda a vida dele.
E além da vida de serviços prestados à obra do Pai na Igreja Particular de Teresina, não se pode deixar de citar que Dom Celso também é reconhecido por sua atuação no campo do conhecimento. Muitos são os seus escritos publicados acerca da Igreja Católica nos diferentes temas. Com a força que lhe é nata, desconsidera a idade cronológica. O bem viver está em se renovar a cada dia que passa. Ele tem o dom de fazer com que todos ao seu redor também se sintam felizes e plenos de paz de espírito. Muito tempo dedicado a um serviço que não fiz com toda a perfeição, mas fiz com toda a alegria e com todo o desejo sincero de fazer bem. Ao povo fiel e católico da nossa igreja, resta agradecer. Rezemos juntos de maneira especial por ele, que aos 85 anos de vida guarda no coração uma imensa gratidão. Dom Celso foi e é capaz de cativar a comunidade, que reconhece de forma vibrante seu carinho e dedicação em favor da igreja. E eu quero aproveitar e também convidar você para a celebração eucarística em ação de graças pelos 40 anos de ordenação episcopal de Dom Celso, que acontece nesta próxima terça-feira, lá na paróquia de Cristo Rei, às 10 horas da manhã. Por isso, organize-se e participe também deste momento. Em tuas mãos. E hoje nós vamos conhecer o grupo de oração Nova Semente, que tem o intuito, o desejo de chamar cada vez mais o povo de Deus para viver a experiência do céu através da oração. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão. É louvando que a gente também chega mais perto de Deus. E é assim que em todas as terças-feiras os integrantes do grupo de oração Nova Semente são recepcionados. O grupo, que atua na paróquia São Paulo, Forania Norte de nossa arquidiocese, completa neste mês de abril 31 anos de criação. Ligados ao movimento da renovação carismática católica, o Nova Semente recebe o chamado de levar os irmãos para mais perto de Deus e, assim, como o próprio nome já diz, plantar a semente de missão no coração do homem. Clamemos agora o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos erguer de nossas fragilidades. E através desta experiência, muitos são tocados e chamados a testemunharem a amizade que têm com o Espírito Santo. Ícaro começou esta caminhada muito cedo e hoje, na sua juventude, é feliz por atender a voz do Senhor. A busca por uma juventude, por uma vivência de santidade, de jovialidade, de louvor, está totalmente atrelado ao ser do Ministério de Música, ao ser da renovação carismática e principalmente de eu ser de um grupo de oração, né? Isso me faz querer seguir cada dia mais com o meu talento, por eu gostar mesmo de música, mas gostar de música e servir com o que eu mais gosto de fazer, que é tocar, cantar para Deus, fazendo o que eu posso, que talvez não seja o melhor que eu faço, eu não sou o melhor, mas é o melhor que eu tenho para dar para Deus. Socorro é mãe de Ícaro e também coordenadora do grupo de oração. Um chamado que renova diariamente a sua experiência com Deus. Quem seria eu se não estivesse aqui? Onde eu estaria se não estivesse aqui? Então aqui é minha segunda família. É onde nós saímos de casa nas terças-feiras, participamos, viemos em oração, em partilha, em louvor, onde a gente se dá e recebe muito do Senhor. Então vale a pena seguir o Senhor, vale a pena a gente participar, né?
a cada instante buscar esse Deus que é imenso, que nos ama. Nossa Senhora é a inspiradora do grupo. É confiada à nossa mãe a missão de plantar novas sementes para que nasçam os frutos diante da vontade de Deus. Você percebe que tem crianças, né? Já são fruto do grupo. Inclusive, até grupo que foi surgindo de outras comunidades, que é filho do grupo Nova Semente, entendeu? Então, no grupo tem muitas sementes. Eu cheguei aqui, né, há 28 anos atrás, uma pessoa. Hoje eu sou outra, completamente diferente. Neste grupo, eu aprendi a ser mãe, ser esposa, ser gente. Tudo na minha vida eu aprendi aqui. Acompanhando não só a evolução de um grupo, mas de uma paróquia, de uma comunidade. Porque ser um grupo de oração é estar inserido em uma paróquia, em uma comunidade, em uma igreja linda, que é a Igreja Católica. Os frutos desses 31 anos de missão do Nova Semente são visíveis. As crianças são encantadas com o momento de oração. Conduzidas pelas famílias, elas desde muito cedo sabem o valor de estar perto de Jesus. Eu sei que a minha avó traz desde pequena. Mas desde uns 2 aninhos de idade que eu já comecei a andar. O que você mais gosta? De falar com Deus. É a minha avó que me traz pra cá quase todo dia. Toda terça eu venho com ela, porque eu gosto aqui de rezar. E tem algumas vezes uma sala das crianças aqui. Eu gosto muito de vir. Andréia também enxerga as transformações de Deus na sua vida através dos momentos de oração conduzidos pelo grupo e assume que o Nova Semente é uma bênção para o seu lar. Com a graça de Deus e com a ajuda do grupo, hoje somos uma família renovada. Antes o meu pai ele bebia muito, o dinheiro que ele pegava era só para gastar assim com bebida alcoólica. E assim, ele tinha muitos amigos, mas quando a gente começou a frequentar o grupo, antes ele não queria de jeito nenhum assim ter um relacionamento com Deus. Mas aí tudo é no tempo do Senhor, né? Então chegou o tempo que Deus chamou ele para servir, ser o servo. Então hoje o pai é uma pessoa renovada, hoje ele não quer mais beber. O Espírito Santo é o impulsionador desta obra e ele sopra e conduz como devem ser os passos para chegar mais perto de Deus. Você que está acompanhando agora esta matéria e sentiu o desejo de conhecer melhor o grupo, aqui vai um convite especial. Dia de terça-feira, ele é aberto. Toda a comunidade, todas as pessoas podem vir participar. Vale a pena vir participar. Nós temos momento do Santo Terço, do louvor, da pregação, né? Onde a gente vivencia mesmo esse Pentecostes a cada instante. E o setor de liturgia da nossa arquidiocese esteve reunido durante toda esta semana que passou em formação para entender cada vez mais, aprofundar cada vez mais o seu conhecimento sobre os ensinamentos da igreja. Eu estive presente na semana de liturgia e trago para você alguns detalhes desse momento muito especial para a nossa igreja. A Palavra de Deus à luz do Vaticano II foi o tema da terceira semana de liturgia da nossa arquidiocese. Representantes de diversas paróquias, comunidades e áreas pastorais que atuam na missão do setor litúrgico desejaram, a partir do encontro, um conhecimento mais aprofundado sobre a liturgia da igreja. Seu José Maria de Souza recebeu há pouco tempo o chamado de estruturar o setor de liturgia da área pastoral Beato Paulo VI.
Mesmo recente, ele insiste que a formação é o primeiro passo da ação evangelizadora quando o assunto é liturgia. Então é necessário que as formações que vão acontecendo e que a própria área pastoral vai propondo, então os membros que estejam elencados nas equipes de celebração realmente possam fazer adesão quanto à formação, que é importante. Porque uma das problemáticas na liturgia é algumas pessoas acharem que eu posso fazer isso. E com isso a celebração, ou seja, o nosso ato de celebrar, ele termina de certa forma indo por outros ângulos. A semana aconteceu de 23 a 27 de abril no Centro Pastoral Paulo VI e a abordagem central foi a importância da atuação do leigo na igreja, em especial no setor litúrgico. Dona Socorro Lacerda demonstra em suas palavras o zelo pelas coisas do alto e a sua atuação na liturgia da comunidade Santo Antônio, da paróquia de São Pedro Apóstolo, é o impulso do seu amor pela missão. Muito feliz eu me sinto, porque quando eu estou fazendo a leitura, eu estou ligado a Deus. E ao chegar em casa, eu vou fazer uma reflexão daquela leitura que eu fiz naquele domingo. Portanto, eu fico muito feliz e gratificante a Deus. A gente esquece todo tipo de problema que a gente tem na família, a gente esquece. E se apega mais ainda a Jesus. Esse é o terceiro ano que a nossa arquidiocese promove esse momento formativo. Os frutos já são visíveis a partir da atuação dos agentes do setor litúrgico. O que é aprendido na semana de liturgia é partilhado entre os irmãos. Eu penso que o grande fruto que a gente colhe a cada realização da semana é o desejo das pessoas de já virem a outra, né? Quando a gente termina, já pergunta quando vai ser no próximo ano, né, a próxima semana de liturgia, né? Então isto nos deixa alegres, porque de certa forma esta semana que a Arquidiocese tem promovido através do setor de liturgia tem surtido um efeito, né? As pessoas vêm aqui, colhem o estudo, a formação, né, os esclarecimentos e com certeza tem uma resposta nas diferentes comunidades onde atuam as nossas equipes de liturgia. Então, um grande fruto é esse desejo de sempre aprofundar, né? E com certeza a resposta em nossas paróquias. Em tuas mãos. Olha, gente, o mês de maio já se aproxima, 1º de maio já é nesta próxima terça-feira. E aqui no programa Em Tuas Mãos, nós não poderemos deixar passar esse bloco sem falar da Mãe de Deus, para deixar esse gostinho para você de tudo aquilo que nós estamos preparando aí para esse próximo mês. Por isso que eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Teresina, para conversar com Caetano Salitre, ele que é músico e que atua com os instrumentos de sax, da própria flauta, para que as pessoas possam também chegar mais perto de Deus. Caetano, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Que bom ter você aqui conosco neste domingo. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E falando em Nossa Senhora, esse mês de maio que já se aproxima, antes mesmo da gente falar sobre você, sobre o seu instrumento, eu queria que você falasse um pouco da sua devoção a Maria. Que sentimento é esse que você traz no seu coração a respeito de Nossa Senhora? Bem, até chega a emocionar falar de Maria. Então, assim, minha mãe é devota de Nossa Senhora, então eu aprendi isso desde cedo em casa com os meus pais. E aí, com a caminhada de igreja, esse amor foi só aumentando, né? Logo depois eu fiz a
consagração, então eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo tratado da devoção à Santíssima Virgem Maria de São Maria Grimond de Montfort. Saber sobre você, sobre o seu instrumento, como foi que essa história começou com o sax, com a flauta, conta um pouquinho pra gente. Bem, minha história como instrumentista começou aos 13 anos, em banda infanto-juvenil da prefeitura. Então gostava muito de jogar bola, um certo dia não teve quórum para bola, né? Faltou amigos, e uns amigos me chamaram para ir para a banda, vamos para a banda, vamos tocar e tal. Aí desde então eu comecei as minhas atividades como músico, ainda com 13 anos, fui crescendo nesse mundo e aí depois descobri a música dentro da igreja, que foi o que me fascinou. Então hoje eu trabalho como cerimonialista, fora o meu trabalho pessoal como jurista. Então eu trabalho como cerimonialista, eu e minha esposa, ela é coordenadora de um grupo de oração e eu também trabalho fazendo música em casamentos, cerimônias, as mais diversas, principalmente dentro da igreja. Você falava agora há pouco que tem essa atuação dentro da igreja. Eu quero saber de que forma, de uma forma mais específica, você coloca esses dons à disposição de Deus através desses instrumentos. Bem, hoje fora o grupo de amigos da Canção Nova, que minha esposa é coordenadora, e de tabela eu estou lá na coordenação junto com ela ajudando, a gente tem um trabalho junto na igreja de Nossa Senhora do Rosário com o padre Fábio Fernandes, e lá todo primeiro domingo do mês e toda terça-feira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a gente aqui é responsável pela música lá da igreja. Então, muitas pessoas escutam o tocar desses instrumentos também nas igrejas da nossa arquidiocese. Agora eu quero saber de você, de que forma você, ao estar presente nessas celebrações, de que forma você acredita que o seu som toca o coração das pessoas? Bem, Santo Agostinho dizia que cantar é rezar duas vezes. Eu acho que tocar está bem por aí, assim, principalmente nas experiências que eu tenho junto ao Santíssimo, adoração. Quando você canta, as pessoas dividem o seu olhar para o Santíssimo e a sua intenção para a música que está sendo cantada. Mas quando a gente está tocando, eu acho que esse foco vira 100% Jesus. As pessoas ficam 100% concentradas e a música termina levando elas mais próximo. Então, Caetano, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. É sempre um prazer ter você como músico, como alguém que evangeliza através das canções. Muito obrigada, viu? Tá, de novo, eu que agradeço o convite de um programa que é tão prestigiado dentro e fora de Teresina. Tá bom? Muito obrigado. E você vai agora conferir algumas canções que o Caetano preparou para a gente, para esta edição do programa de domingo, que já antecipa aí o mês de maio, que vem muitas novidades aqui no programa Em Tuas Mãos. Vamos então acompanhar as canções com Caetano Salitre. Irmãos e irmãs que nesse amanhecer do domingo já estão ligadas conosco neste programa Em Tuas Mãos.
Hoje nós temos uma grande concentração do apostolado da oração que quer, nesse tempo pascal, confirmar a alegria da fé, bebendo do coração de Cristo a sua graça e a inspiração para a sua missão como leigos e leigas neste mundo, sobretudo pela intercessão. Pois bem, neste domingo nos é oferecida uma outra imagem de Cristo, que é a imagem da videira e dos ramos. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Está em João capítulo 15, os primeiros versículos. Então Jesus é a videira, quer dizer, ele é o pé de uva. E nós somos os galhos desse pé de uva. Para nós não é tão comum o plantio de uvas, mas para o povo de Israel era tão comum como a gente ter no quintal um pé de manga, de laranja, de ata, etc. Todo mundo tinha um pé de uva, até mesmo uma latada na frente de casa. Jesus aproveita isso que era tão banal, tão corriqueiro na vida do seu povo e diz: olha, eu sou a videira. Vocês olham, da videira saem os ramos, os galhozinhos. Então, vocês estão ligados a mim como esses galhos estão ligados ao tronco. A minha vida passa para vocês como a seiva do tronco da videira passa para os galhos. A tal ponto que, se o galho for cortado, ele seca. Mas se ele permanecer na videira, ele produz muito fruto. E até nos diz mais ainda: a videira que dá frutos se poda para que ela produza mais frutos ainda. Quer dizer, não só é da natureza do cultivo da uva se podar, mas há um benefício. Ao podar a videira, ela vem com mais vigor. Significa, quando nós somos provados na fé e nós resistimos às tentações, nós então nos enchemos de mais vigor, de mais vida, de mais força de Deus. Por isso é que Ele nos prova e nos fortalece. Mas o importante é lembrarmos que, salvos por Jesus, e ao tempo pascal nos traz isso com muita firmeza, nós participamos da mesma vida com Ele. Grande mistério, a vida de Cristo passa para nós, passa pela sua palavra, passa pela Eucaristia. Ele diz: quem ouve a minha palavra e põe em prática, permanece em mim e eu nele. Sobre o pão da vida, ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Então significa, nós estamos ligados ao Senhor e Ele passa a vida dele para nós. Foi Ele que pelo batismo nos enxertou, por assim dizer, do próprio tronco da videira que é Ele. Como vale a pena, neste ano do laicato, lembrar aos cristãos leigos e leigas essa realidade. Nós fomos enxertados em Cristo pela graça batismal. E daí por diante a vida de Deus passa para nós, circula em nós. E os frutos que nós produzimos de bondade, de solidariedade, de justiça, esses frutos são resultado da nossa união com Ele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai é o agricultor. E por hoje é só, mas antes vale aquele último lembrete para que você também acesse as nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, também estamos no canal do YouTube. Lá você encontra todo o conteúdo que já foi exibido aqui no programa Em Tuas Mãos. Por isso vale a pena acessar, visitar essas páginas e também compartilhar o nosso conteúdo. A você um abençoado dia e a gente tem um encontro marcado, próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.